Olá, está começando mais o Painel Brasil e eu recebo aqui novamente Luiz Cláudio Avelar, presidente do Sindipol DF. Ele vem fazer um balanço para a gente a respeito da movimentação, do movimento que aconteceu aqui no dia 30, em frente ao Palácio da Justiça. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, mais uma vez é um prazer, é uma honra estar aqui, Que bom. ajudando a gente informar também. um pouco mais esse país. Que ótimo. Hein, Luiz, como é que foi toda a história? Como é que aconteceu? O que que vocês conseguiram avançar? Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Na verdade, esse movimento, ele começou com negociações, tentando fazer com que negociações fossem abertas em junho. Em 23 de junho foi o primeiro movimento, que na verdade começou ano passado. Certo. E nada aconteceu, viemos a nos mobilizar. Nós estamos há mais de um ano conversando, por conta do absurdo que é o policial fazer um concurso para uma classe e quando ele toma posse, ele entra numa classe abaixo. Quer dizer, que policiais foram rebaixados, né? O que é um absurdo, Aham. é uma falta de coerência, de ética, de motivação e tal. E nada acontecendo, víamos fazendo mobilizações, votos de protestos, atos públicos de satisfação, mostrando para o mundo o que está acontecendo. Tivemos reunidos com o ministro em algumas oportunidades, que sempre foi muito gentil e simpático, mas não resolveu. E tivemos também com o chefe de gabinete do ministro, que seria o articulador, o intermediário. Muito prometeu, não aconteceu nada ainda. Nada além de burocracia, de encaminhamentos tardios. Agradecemos a gentileza de encaminhar um documento para o Ministério do Planejamento, mas nossa casa é o Ministério da Justiça. Ali tem que resolver. Então, viemos mais uma vez mobilizados mostrar a nossa satisfação, dizer para o ministro, para todos os ministérios que estávamos na esplanada e para também o presidente da República, que tem certeza deseja uma Polícia Federal sadia, Com enxuta, certeza. eficiente, não como vem acontecendo hoje. Então, e conversamos e reivindicamos, mostramos nossa satisfação. O ministro estava no ministério, ouviu, participou, sabe, conhece o que está acontecendo com a Polícia Federal. O chefe de gabinete desceu, veio ao nosso movimento, veio ao nosso carro de som, cedemos a ele o microfone, demos a palavra, ele falou que fez a parte dele, que o Ministério, atendendo nossa reivindicação, mandou uma propositura exatamente como desejávamos. Encaminhamentos, burocracia, resultado, situação fática, nada aconteceu. Então, como todos sabem que é um erro, que é uma falta de uma série de princípios administrativos, sabemos que deve ser consertado, mas não foi. Eu lembro que a Polícia Civil de Brasília tinha o mesmo defeito, temos muitas similaridades, Polícia Civil de Brasília e Polícia Federal. O governador viu que aconteceu uma bagunça, os policiais civis revoltados se mobilizaram e já resolveu ano passado. Só que resolveu com verba da União, com autorização do governo federal, que concordou, autorizou e pagou. A diferença é pouca. Tem que ser ressaltado que não falamos em dinheiro. É, é infinitamente pequena a diferença financeira, mas existe. O mais importante é a dignidade que foi tirada dos policiais. Então, estamos aguardando que esse governo tomou essa decisão para com a Polícia Civil de Brasília, com a verba federal, que faça a mesma coisa. A autorização federal serve para todos. Não pode privilegiar acordos políticos, acertos entre o governador de Brasília e o presidente, eleições estão chegando, esses aconchegos políticos pré-eleitorais não podem ditar normas de Com conduta. certeza. E vem acontecendo. Então, estamos mostrando. E se não conseguirmos subir, avançar nas negociações, infelizmente vamos ter que tomar outras medidas. E talvez cheguemos até a paralisações, de fato, greve. E aí, enfim, a sociedade vai poder perceber o que é uma Polícia Federal insatisfeita. Uhum. E quanto ao diretor-geral, vocês também não conseguiram avançar É, ou o avançaram diretor, alguma coisa? o diretor-geral, ele fala uma coisa e faz outra. Ano passado, no início do ano, ele fez um documento concordando e propondo que fosse acertada a situação de acordo com o que a gente quer, o que é natural. Enviou um documento, divulgou, fez um estardalhaço, uma publicidade,
nota de informação, comunicado via internet para todos os servidores, via intranet. E por fora foi ao Ministério do Planejamento e apresentou uma outra forma, uma outra planilha. Então os policiais federais se sentiram traídos. E isso ameaça a democracia na polícia. Claro. Porque um diretor, um chefe maior, a cadeira máxima, diz uma coisa, promete uma coisa e faz outra, sem ninguém saber, já estávamos mobilizados, os policiais federais estão hoje muito mais insatisfeitos. E mostraram isso com várias faixas de insatisfação. Recebemos aqui, concentrando policiais federais de todo o Brasil. Todos os estados da federação mandaram delegações para essa concentração em Brasília. E todas as delegações traziam faixa de insatisfação ao diretor-geral. Fora diretor-geral. Substitua o diretor-geral. Não queremos Luiz Fernando Correia. Queremos uma forma democrática e profissional de indicação do diretor-geral, não mais política como é hoje. Uma cadeira, quando é política, ela fica muito maleável ao momento político, o que é ruim. Queremos, o policial federal sabe quem é um bom investigador, sabe quem é um bom administrador, sabe quem é o corrupto, sabe tudo. Então, esse que sabe deve indicar o seu diretor-geral. Então, aproveitando o exemplo, sem criar nada de novo, vamos só copiar o que acontece no Ministério Público, que é o titular da ação penal. Se no Ministério Público pode, que é aquele que denuncia, titular da ação penal, por que na polícia não pode? Porque a polícia ainda é política, e é politicagem mesmo. Então queremos que seja uma lista tríplice, lista sextupla, lista o que for, mas que o policial federal de verdade, não os politiqueiros, elejam o seu diretor-geral, com mandato, com responsabilidade e com cobrança. Uma vez que tem uma insatisfação com relação ao diretor-geral, como é que está esse ambiente? Péssimo. O ambiente na Polícia Federal nunca foi tão ruim, ao ponto de que aceitaríamos até retroceder aos tempos idos da ditadura. Prefiro até um coronel, prefiro um gari, prefiro um carteiro. Qualquer um hoje é melhor do que esse diretor-geral, que nos traiu, nos abandonou e segue outras normas, não as normas de conduta naturais da Polícia Federal. Acabou com todos os critérios técnicos objetivos, só para concentrar poder. As operações policiais que aconteciam, e ele dizia que tentaria descentralizar, para descentralizar o poder, conversa. Hoje há instrumentos de controle, de centralização de poder, de manipulação de informação. Eu tenho muito medo que a gente volte de verdade aos tempos idos, passados, que a gente não quer mais, da ditadura. A gente quer uma polícia forte, né? Mas não uma polícia de governo, uma polícia de Estado. Quem nos paga é a sociedade, que merece respeito, e uma polícia boa, forte, eficiente. Não assim. Então, os policiais desmotivados certamente vão trabalhar mal. Vocês deram um tempo a partir desse movimento para depois entrar em estado de greve. Qual foi esse tempo que vocês deram? Nós estamos dando, na verdade, muito tempo. Nós não queremos atrapalhar a sociedade, porque o cidadão vai ter prejuízo, vai receber o seu passaporte com mais tempo, o que já é muito ruim hoje. Nessa administração já está tão demorado. O cidadão de bem que paga seus impostos, solicita hoje um passaporte, ele é agendado, é eletrônico, é informatizado, agendado para daqui a 2, 3 meses. Imagina esse cidadão já não poder agendar. Ou então aquele que agendou há 2 meses atrás, chegando hoje para receber o passaporte, não está, ele está em greve. Imagina aquela viagem, está marcada para o exterior, que a pessoa fez com sacrifício, e a Polícia Federal, por um motivo de paralisação, atrapalhar essa viagem. É ruim. Mas é assim que acontece. Então, a sociedade deve nos ajudar, porque queremos ética, moralização, transparência, eficiência, porque senão a gente vai ter que ir apenas trabalhando bem. Hoje, o sistema de fiscalização dos aeroportos são completamente ineficientes. Inclusive, está havendo um abuso de poder por conta da direção-geral que permitiu terceirizados tomando funções policiais nos aeroportos. Então, hoje, quem controla todo o setor policial são terceirizados, sem compromisso. Não é um funcionário público concursado, compromissado. É alguém contratado por uma empresa, que eu não sei qual foi o critério, que recebe, que o DPF gasta mais com ele do que com o servidor administrativo, que não quer contratar mais administrativo, não contrata mais, contrata terceirizado. Sabemos que há uma demanda social para que os concursos sejam valorizados. Então, dá função policial para um estranho. Eu sei que essas pessoas precisam de emprego, a sociedade precisa de eficiência. Claro. Você sabe, eu tenho uma teoria, é o seguinte,
que essas empresas de segurança, no final, elas é que insuflam essa quantidade de denúncia, de matérias na televisão, justamente